Eu sou a Liliane Basso Barrichello e faço parte da história da SBMAC. Eu sou natural de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, que é o coração do Rio Grande do Sul. E eu acho que eu lembro que a minha vocação para o ensino, para ser professora, veio antes, me parece, na minha vida. Já quando na escola, lá nas primeiras séries, eu já auxiliava colegas a fazer os temas e brincava de professora. Então isso veio primeiro. No ensino médio, é que, particularmente no segundo ano, encontrei um professor de matemática, o professor Nilson, e com ele eu decidi pela matemática, né? Me encontrei, fiquei mais fascinada. Então, por que tu não faz engenharia? Por que não faz isso, não faz aquilo? Então, é sempre uma decisão difícil, mas me senti, quando escolhi, só que a minha ideia, na verdade, era fiz o vestibular pensando em ser professora do ensino médio. Isso é o que eu queria. Eu fiz a graduação na Universidade Federal de Santa Maria e naquela época só tinha a licenciatura, mas era um curso de licenciatura que incluía disciplinas, né, mais avançadas, disciplinas também associadas a um bacharelado. E aí no decorrer do curso, então, eu fui cada vez mais, e até mesmo indo mais para o final e vendo essas outras disciplinas, me certificando, por exemplo, que toda a parte da área mais pedagógica realmente não era o meu interesse. Então foi fazendo análise com a professora Vanilde Bisonin, que ela então me despertou, me chamou, né, para falar sobre fazer mestrado. E também uma coisa muito importante, não só falar, né, fazer mestrado, mas talvez qual o caminho de tomar, né, através dos cursos de verão. Eu completei a graduação com 20 anos, eu me formei com 20 anos e busquei então essa coisa dos cursos de verão e tive a oportunidade na época, né, recebi bolsa para fazer o curso de verão na UFRJ, no IMPA. E naquele ano em particular, que não é muito tradicional, tinha um curso de verão em Porto Alegre. E aí então fui fazer esse curso de verão no Rio, na UFRJ. Foi um desafio, assim, foi uma diferença muito grande, né? Não só a questão de uma menina que sai do interior, etc., mas a questão exatamente, né, da formação, de licenciatura e curso de verão. Mas eu fui aprovada e recebi bolsa, a possibilidade de ter a bolsa de mestrado para fazer lá. Mas recebi também, então, a bolsa para fazer em Porto Alegre. E aí, por questões pessoais, né, que a gente, nessa coisa toda, a gente sempre tem os motivos que nos levam a diferentes decisões, decidi, talvez, ficar mais perto e fazer então o mestrado em matemática na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Durante o mestrado, eu já escolhi, né, mais para o final do mestrado talvez, mas durante o mestrado eu já escolhi a opção, né, de matemática aplicada. E então quem me orientou no mestrado foi o professor Júlio Claisen, que mais tarde, né, não na época, mas depois veio a ser presidente da SBMAC, que também foi a pessoa que me aproximou, né, que me levou para a SBMAC. Então, eu me tornei professora universitária aos 23 anos, né, e ainda não havia concluído o mestrado. E tem essas coisas que eu estava assim apreensiva de conseguir um emprego, que estava terminando e tal. E num dia que eu tinha feito uma entrevista para um trabalho numa universidade privada, que eu tinha que dar resposta, veio a chamada para a Universidade Federal.
E isso retardou um pouco, eu comecei a dar aula, né, como professora auxiliar, e isso retardou um pouco a conclusão do mestrado. E a primeira aula que eu dei na universidade, eu passei no corredor com os livros na mão e os alunos todos permaneceram no corredor e não se deram conta que eu era professora. Isso era bom, isso já não acontece mais. Durante o mestrado, principalmente na conclusão, fazendo a dissertação, eu acho que foi o que se veio mais em mim essa necessidade ou a vontade de trabalhar com a matemática, mas não só de saber onde ela é aplicada, né? Mas para mim acho que veio muito essa questão de interação com outras áreas. Foi quando eu me decidi a fazer o doutorado em engenharia mecânica, né? Na URGS também. Até porque essa escolha me permitiu, né, que eu seguisse trabalhando em termos de pesquisa com as mesmas pessoas que tinham me orientado no mestrado. Esse professor, quando eu conversei, até para pedir, porque ele fez uma espécie de revisão na primeira aula, uma espécie de revisão de um curso de graduação. E aí eu fui conversar com ele e ele me disse assim, tu veio da matemática e esquece, não vai ter como, pode desistir. Mas certamente não foi uma boa recepção, essa é uma das dificuldades, né? E essa é uma dificuldade que eu acho que permanece depois, né, ao longo do caminho. A questão da interação com as outras áreas e principalmente de uma formação que acontece muito para pessoas que trabalham em matemática aplicada, né, em diferentes áreas, muitas vezes não é fácil conseguir fazer isso e também não é fácil, muitas vezes, a colocação profissional depois. Eu acho que até hoje ainda existe, né, é uma coisa enfim, que traz as suas dificuldades, né? Durante o doutorado eu conheci meu esposo, né? E a gente, então, também em função disso, depois de algum tempo, eu decidi vir morar em Porto Alegre e fiz então um novo concurso para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E depois então me tornei professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E agora já fazem mais de 10 anos que eu fiz também um outro concurso para ser professora titular do Departamento de Matemática Pura e Aplicada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E mais tarde eu tive a oportunidade de, então, já como professora da URGS, fazer um pós-doutorado. E voltando a salientar na minha vida essa questão da interação com as outras áreas e de uma característica que eu acho que aparece na matemática aplicada, eu fiz esse pós-doutorado no Departamento de Matemática da North Carolina State University com um pesquisador muito renomado na área de teoria de transporte que originalmente, no início da carreira dele, ele havia trabalhado no Departamento de Engenharia Nuclear, né, que é uma das aplicações associadas à equação de Boltzmann. E com o professor Seward, né, o Charles Seward, durante o meu pós-doutorado, é que eu posso dizer que eu entendi melhor, né, eu entendi mais o que é pesquisa, ou talvez eu realmente tenha me apaixonado mais pela pesquisa. Quem me levou, quem me aproximou da SBMAC foi o professor Júlio Claisen. E acho que a minha memória, assim, é que como aluna de mestrado, eu já comecei a participar de reuniões regionais. Mas que eu considero, assim, realmente a minha entrada na SBMAC, que eu acho que foi bem de pé direito, né? Foi porque, exatamente como aluna dele, eu fui convidada a participar do comitê organizador do CNMAC em 1987, em Gramado, que, do meu ponto de vista, até hoje eu acho que eu considero o evento, o CNMAC mais grandioso da SBMAC. Foi um momento também que eu conheci muitas pessoas que até hoje são meus amigos, né, na SBMAC e ao longo da vida, assim. E uma das minhas tarefas nesse comitê também era organização de eventos sociais do CNMAC. Então isso me aproximou muito, né, de pessoas da sociedade que eu encontro até hoje. Mas uma coisa que eu quero enfatizar, porque aí vem desde o início do meu trabalho na SBMAC, eu acho que é uma coisa importante na SBMAC, é a questão das regionais. Então, logo no meu ingresso, como eu disse, que eu fui secretária regional,
Eu lembro assim de ter organizado uma reunião que a SBMAC fazia parte, que era uma reunião da SBPC, então do encontro, né, que tinha da SBMAC aqui em Porto Alegre, assim, uma sessão da SBMAC. E outros vários encontros regionais que a gente, assim, eu lembro que um deles, que foi em Santa Cruz, naquela época, o valor que a gente recebeu, por exemplo, da FAPERGS, era uma coisa que todo mundo perguntava, como é que vocês conseguiram organizar isso? A gente tinha que fazer milagre realmente, né? E teve sempre colaboração, tanto das pessoas das instituições aqui do Rio Grande do Sul, né? Os colegas da SBMAC, caronas, etc. Então a gente realmente procurou fazer acontecer e eu acho que isso foi uma coisa importante para a matemática aplicada, né? No Rio Grande do Sul e para a participação do Rio Grande do Sul na SBMAC. Aí lembro também, né, do projeto que eu coordenei aqui, que eu propus e coordenei pela FAPERGS, que se chamava Atividades de Matemática Aplicada no Rio Grande do Sul, onde então nós trouxemos outros membros da SBMAC, particularmente utilizando, por exemplo, os minicursos que eram apresentados, que já estavam prontos, né, que eram apresentados nos congressos, para levar aqui, então trazia os pesquisadores para fazer palestras ou até outros cursos em outras instituições do Rio Grande do Sul, atendendo um número muito maior de pessoas do que aquelas que efetivamente podem participar do CNMAC. Isso foi uma atividade bastante gratificante também, né? No ICIAN, sou membro de um comitê permanente de representação do ICIAN no Conselho, no International Science Council, né? Então ali a gente também consegue ver, e eu procuro passar isso também para a SBMAC e outras sociedades aí da América Latina, através da divulgação da lista aí que a gente tem, né? O chamamento das diferentes ciências para trabalhar nos problemas que são de desafios atuais, né? Claro, por exemplo, as mudanças climáticas, né? Essa questão toda, vamos dizer, da utilização, seja agora da inteligência artificial, a questão de levar a ciência a locais onde não existe. Dentro da SBMAC, junto com a SBMAC, buscando também o desenvolvimento da matemática aplicada, né? Levar isso para outras pessoas e brigar por esse reconhecimento e por tornar mais fácil que exista essa interação da matemática com as outras áreas. E nesse caminho, né, apesar de já estar fazendo parte das memórias da SBMAC, eu preciso dizer assim que eu falei lá no início, né, que eu gostava muito de estudar e escolhi ser professora e me realizei, tenho me realizado muito com isso. Me sinto ainda bastante motivada pelos meus objetivos iniciais. E eu espero então que o trabalho da SBMAC, o CNMAC também motivem isso. E dentro de todo esse desenvolvimento que eu acompanhei na SBMAC, bacana a gente ver também, né, que inclusive hoje existe essa atenção maior para as meninas, né, para as mulheres, um comitê específico e também dentro disso, dentro dentro da minha vida profissional, né, até hoje é uma coisa que me motiva tanto. Eu homenageei o comitê pedindo aí, desejando, né, que ao longo do tempo, através da SBMAC, eu encontrei muitas outras mulheres pesquisando em matemática aplicada.